Gente, olha as características dessa comparação. As éguas dos carros de Faraó não eram criadas soltas ou livres, mas confinadas dentro de uma baia, onde recebiam todos os cuidados necessários ao bom desempenho nas batalhas. Faraó simboliza o comprador Jesus. Elas tinham pedigree, tinham força, e nós temos raízes, nós temos essa força. Temos muitos servos e mulheres sem pedigree, sem fibra, sem garra para chegar ao alvo, mas elas eram escolhidas e treinadas, adestradas. O período que elas eram adestradas compreendia mais ou menos 1 ano ou mais de período intensivo de teste, de prova, para então passar a puxar os carros de Faraó. Ou seja, o tempo de espera. Exato. As éguas dos carros de Faraó era aquele animal que esperou, que foi treinado. Era um animal que foi escolhido. Faraó simbolizava Jesus, que comprou aqueles animais. E nós simbolizamos as éguas dos carros de Faraó. Eu nunca ouvi uma pregação dessa em igreja nenhuma. Você já ouviu? Você já chegou na igreja e falou, abra a tua Bíblia agora em Cânticos. Isso que eu ia falar agora. Eu nunca vi, na verdade, uma pregação em igreja de Cânticos. Que vai falar das éguas do carro de Faraó. Nunca vi. Gente, mas eu não sei quem está ligado e quem está atento. As meninas do Grupo Boaz, eu sei que elas estão atentas, que são em torno de 40 mulheres, que estão esperando, que estão suando, orando, jejuando constantemente para tomar posse dessa grande vitória, que é um relacionamento de paz, que é um ministério. A família é o maior ministério na terra. Exato. A Bíblia vai falar aqui, o estudo vai falar aqui, que essas éguas, elas eram adestradas, elas não eram livres. Então, aquela mulher de Deus, ela não é livre. Você não foi chamada para ser livre nesse mundo afora, para viver a sua vida sentimental de qualquer maneira. Você foi chamada para ser confinada dentro de uma baia. E essa baia nada mais é, amor, do que a presença de Deus, Sim. do que o jardim fechado. Deus, ele nos chama de jardim fechado, né? O Espírito Exato. Santo vai falar, você é um manancial recluso, um jardim fechado. Jardim fechado. Essa é a baia do Espírito Santo de Deus, onde ele vai te apacentar nesse tempo de espera. E vai te adestrar e vai te trazer tudo aquilo que você precisa, todos os recursos para você ter capacitação. Que engraçado, né? Até elas tinham o tempo de espera. Para você ver. Por isso que ele comparou a amada dele a uma égua dos carros de Faraó. Forte demais. Olha só mais uma característica. O treinamento era duro e muitas morriam. Durante 1 ano de treinamento, segundo historiadores, de um lote de 20 animais, somente 5 a 10 conseguiam chegar ao fim. Olha que processo. É o processo. Meu Deus. Ou seja, Salomão falou assim, eu te comparo às éguas do carro de Faraó, porque eu vejo que você passou pelo processo. Exato. Eu vejo que o sol da justiça te queimou, você já guardou a vinha dos outros, ou seja, ela era uma grande intercessora pela felicidade alheia na vida sentimental. Isso. E ele comparou ela a uma mulher muito forte. Por isso que ela falou lá no final do livro, depois que ela era um muro já, né? Isso, exatamente. Olha isso aqui, gente, vale a pena ouvir, ó. Haviam campos de batalhas montados, com toda sorte de obstáculos e dificuldades que um dia podiam ser encontrados numa peleja real. Eram bastante forçadas à prova. Então, essas éguas dos carros de Faraó, elas estavam confinadas ali. Sabe de quem que eu lembrei? Da rainha Esther, que ficou ali confinada, né, sendo banhada, sendo preparada para entrar perante o rei. Para depois entrar na presença do rei. É muito lindo isso, Exato. né? O tempo da preparação. Preparação. Né? Isso não é religião, porque quando eu esperei em Deus, gente, eu não ficava... Eu nunca consegui ficar dentro de um ministério. Por quê? Porque eu tinha dificuldades de me locomover. Eu ia numa igreja perto da minha casa. Eu era da Igreja da Graça na época, mas quando chovia muito, eu ia numa igreja perto da minha casa. E eu estava confinada dentro da minha casa, eu e o Espírito Santo. Exato. Sendo adestrada por Deus. Esse confinamento vai dizer respeito a você se separar dos relacionamentos frustrados. Então chega de sofrer. Né? Não é isso que Deus quer para você. Deus tem algo maior, melhor. Eu conheço pessoas católicas, espíritas, que estão focadas nesse ministério estandarte do amor,
e que se posicionaram e esperar no Senhor. Exatamente. Só Não é Deus religião. nos convence. Com O certeza. Espírito Santo convenceu pessoas que não são evangélicas a esperar no Senhor, Exato. a se espelhar no tempo de espera que eu tive, entendeu? E olha mais as características aqui, ó. É motivo de alegria passar por várias provações e tribulações. O resultado é perseverança, né? Tanto é que vai falar que o treinamento era duro. Muitas morriam durante 1 ano de treinamento. Um lote de 20 animais, somente 5 a 10 conseguiam chegar ao fim. Ou seja, né? No início ele mandou a noiva apacentar os cabritos dela, mas a Bíblia vai falar que quando a pessoa não quer apacentar os cabritos dela, ela se torna um bode teimoso, arredio. Ela não quer passar pelo treinamento duro, né? Nem tudo são flores. A pessoa não quer ouvir a verdade. Ela quer que o ego dela seja massageado. E isso vai te levar à destruição. É verdade. Né? A fé é algo nu, cru, bruto e irracional. A fé não é sentimento. Quando fala de vida sentimental, você vai lidar com sentimentos, com emoções. E Deus vai arrancar tudo isso para te deixar, entre aspas, à deriva, né? Para falar, eu quero ver você agir pela fé, Isso. não por aquilo que você está sentindo. Imagina esses animais, né, dentro de uma baia durante 1 ano ali, sendo adestrados com toda a sorte de obstáculos para ver quem era o mais forte que ia tomar posse de puxar os carros de Faraó, que era a tipificação de Jesus. Sim. Né? Então, quem é que vai conduzir esse lar, essa família? A mulher sábia vai conduzir, aquela que resiste, é forte, é valente, que não desiste. E tem mais ainda, só para concluir por hoje. A Bíblia vai falar aqui que elas eram bem alimentadas, elas não comiam o que era saboroso, mas sim o que era precioso para o seu preparo. Fosse um alimento gostoso ou não, a prioridade era o resultado e não o sabor. Então esse alimento vai falar nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, amor. Exato. Né? A palavra de Deus vai dizer, não sei qual foi o profeta que falou que ele mastigou, Deus falou para ele, come desse rolo que eu te dou. E na boca era doce, mas depois era amargo. Né? Então, já vieram falar para mim que esse chamado é amargo. É amargo por quê? Porque a gente vai lidar com pessoas feridas, que elas querem ter o ego massageado. E você fala, não, você merece ser feliz, é esse cara mesmo. Aí quando você fala não, Deus não está te aprovando nisso. A pessoa já se afasta do seu ministério, Exatamente. porque ela não quer receber o alimento verdadeiro, né? Ela não está preparada para receber o alimento sólido. O apóstolo Paulo falou isso, né? Que já era tempo de receber o alimento sólido, mas ainda é preciso dar leite para a pessoa, porque ela não quer esperar no Senhor, ela não acredita que Deus vai fazer. Ela não acredita nesse confinamento espiritual. Ela não acredita que a Bíblia vai se cumprir na vida dela. Mas quando você lê o livro de Cânticos, é um livro altamente profético. Você está profetizando que você vai viver o que está escrito ali, vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Amém? Basta você prestar atenção na palavra. Né? Põe-te em Marcos, finca postes, presta atenção na palavra que te guia. E logo em seguida, lá em Jeremias 31, vai falar que uma mulher infiel virá desejar um homem. Deus fará uma coisa nova. A mulher infiel virá desejar um homem. Então, se o seu coração está ardendo e está queimando com esse estudo, é porque Deus está te chamando para esse confinamento, para essa baia do Espírito Santo. Né? Quem diria isso? Quem diria isso, né? A pessoa que está acostumada ao ego massageado, se você falar para ela, ó, eu te comparo a uma égua que puxa uma carroça. Olha para você ver como a palavra de Deus é profunda, gente. Né? Então, esses animais eram exímias corredoras. Exímias corredoras. Eu já falei isso semana passada, que Deus tem pressa de entregar essa vitória, mas é você que vai correr. O apóstolo Paulo